Com que alegria estamos iniciando o programa Conversa com Propósito. E hoje, para nossa satisfação, estamos recebendo aqui um amigo, pastor Abinair Vargas Vieira, que é presidente do grande ministério das Assembleias de Deus em Goiás, o Ministério Fama, e também primeiro vice-presidente da nossa convenção da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Goiás, e também ocupa uma função muito importante a nível nacional, na quinta vice-presidência da nossa mesa diretora da Convenção de Madureira no Brasil e, por extensão, em muitos países do mundo. Com que satisfação, pastor Abinair, estamos te recebendo para essa conversa com propósito. Traga a sua saudação inicial e eu gostaria muito que você trouxesse inicialmente sobre sua chamada, sua vocação, um pouco da sua história, para aprofundarmos essa conversa que vai ter um propósito muito especial para nós e para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Meus queridos, que bom poder abraçar todos vocês e poder estar aqui com o senhor, Bispo Eudes. Obrigado pelo honroso convite, já em estar com o senhor aqui no programa do senhor. E sempre é um privilégio, né, estar com o senhor. Estar com o Bispo Eudes é sempre um grande aprendizado, né? Eu tenho tido esse privilégio de poder estar próximo, né, do senhor aí nas nossas lidas do ministério, Bispo. E eu tenho aprendido muito com o senhor. Então eu quero já de antemão agradecer ao senhor pelo honroso convite em poder estar aqui participando já na segunda edição do programa do senhor, né? Dizer um pouco da nossa ascensão ao ministério. Na verdade, eu fui gerado dentro da igreja, né? É verdade. As primeiras memórias que eu tenho, Bispo, na vida, né, quando criança, as primeiras memórias que eu tenho são exatamente dentro da igreja, dormindo, inclusive, nos bancos da igreja. E às vezes a gente vê hoje, por exemplo, criança dormindo dentro da igreja, alguém não entende. Para que traz esse menino para dormir? Não, traz a criança, deixa ela no convívio da igreja. Ali Que já seja sendo para gerado um brincar, que líder, um seja para pastor, né? dormir. Mas foi uma memória assim que ficou registrada, né? E através do convívio com os pais, né? A gente vê muitas fotos, eu e os irmãos crianças, mas sempre participando das atividades, né, da igreja, nas visitas pastorais, aquela coisa, aquele movimento. Acho que isso foi fundamental, no meu caso, para que o Senhor gerasse nesse desejo no coração. Foi vendo. Eu não tive tanto assim, Bispo, ensino, né, dos pais de estar sentando e explicando muita coisa, cobrando muita coisa. Os meus pais não foram de cobrar muita coisa, mas eu tive o grande privilégio de poder ver eles fazendo. E aquilo nos acabou atraindo toda a família. Seu pai e sua mãe fizeram o que a Bíblia recomenda, não é? Instrui a criança no caminho, né? Exatamente. Apenas eles viveram essa fé, né? A confiança em Deus, dedicar a vida ao Senhor. Seu saudoso pai, o bispo Abigail Carlos, a sua mãe, a bispa Nair, fizeram o que você está dizendo, né? Não forçou situação nenhuma, mas trouxe você para o caminho certo, né? Eles arrastaram muito pelo testemunho, né? Pastor Abinair, nós vivemos tempos desafiadores, né? Claro que em toda época não foi fácil para aqueles que querem viver os princípios evangélicos da palavra de Deus. Na sua visão, esses tempos tão difíceis que nós vivemos sinalizam o final do mundo, o final dos tempos, e como enfrentar, então, esses dias espiritualmente tão difíceis que nós estamos vivendo? Bispo Eudes, o senhor fez menção aí, né? Parece que isso faz parte mesmo da história da igreja ao longo dos anos, né? Esses enfrentamentos, esses embates contra a igreja, né? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? O que a gente vê hoje acontecendo parece que é algo assim um pouco mais potencializado, né? Parece que, dado a tantas aberturas, tantas opções, tantas distrações, tantos estímulos, né, que às vezes são feitos, e isso, inclusive, vindo para dentro da igreja. Muitos estímulos, muita tecnologia e coisas que realmente atraem a gente, né, chama atenção. Então, isso, o que eu considero aí que talvez seja algo que tem
trazido uma maior dificuldade, né, nos dias de hoje é essa concorrência, né? E aí, se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba, eu acho que, se perdendo nesses muitos estímulos, sem, na verdade, conteúdo e profundidade, né? Isso é verdade. Eu já ouvi de um líder, certa feita, muito experiente, que o grande desafio da igreja hoje é o secularismo, não é? É o secularismo. O perigo da igreja e se envolvendo com coisas desta terra, né? É certo que enquanto estamos no mundo, nós temos que utilizar das coisas aqui da terra. Paulo falou o seguinte, que os que usam deste mundo, use, mas não abuse, né? Então, de repente, há um certo abuso, né, por parte daqueles que primam por servir a Deus, mas que vão perdendo um pouco o encanto do celestial, né? Dado a essa questão do secularismo. É algo que é um desafio para nós, né, no campo espiritual. É o caso de, às vezes, substituir, né, bispo? Aquilo que é o essencial, o perigo é isso, de você trocar, né? E muitos têm feito isso, trocando o essencial. O que seria o essencial, né? A centralidade da palavra, né? O convívio mesmo saudável entre os irmãos, né, na igreja, esse fortalecimento dos vínculos. Isso, às vezes, está ficando do lado, deixado de lado, e está sendo trocado, às vezes, por essas questões que nós estamos falando aí, desses estímulos que são feitos, né, dessas atratividades aí de cada dia que eu chego na igreja, eu quero uma coisa nova, eu quero... não, isso aí tá muito na mesmice, né? E às vezes naquela rotina do culto é que o Espírito Santo, ele traz renovo mesmo na vida da igreja, né? E alimenta mesmo. Então, acho que o principal aí, quando a gente sai da igreja, eu faço essa pergunta para mim, eu estou saindo melhor do que eu cheguei aqui? Não, está mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu acho que está errado, né? Se eu não fui confrontado, se eu não fui edificado, se eu não fui tocado, eu saio, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu acho que isso tem que estar na mente de cada irmão, de cada crente, né? É claro que nós não somos contra a modernidade, a tecnologia, mas, pastor Binaí, a gente não pode perder a essência. Esse tem que ser só um auxílio, né? A essência do Evangelho. Né? A mensagem é a mesma desde a sua origem, né? É a mensagem da cruz, é o Evangelho que Cristo trouxe. Né? Então, é claro que esses desafios no campo espiritual sempre vai existir, mas nós temos que ser zelosos do bem, diz a palavra de Deus, né? A igreja está no mundo e ela tem que ser uma agência transformadora. Tem que ser relevante onde ela está inserida, né? Na sua visão, o que é uma relevância de verdade? Como que a igreja pode, de fato, oferecer a sua contribuição para o bem da comunidade, da sociedade, no campo político, no campo social, porque ela tem uma grande relevância porque ela tem a mensagem, né? Ela tem a palavra de Deus consigo, mas ela pode ampliar esse leque e tem feito isto, né? Então, a sua visão, essa relevância da igreja, em que pontos ela pode ser ampliada? Pois, eu acho que se a gente poderia talvez resumir, né, esse conceito aí, dentro do princípio da igreja realmente exercer o seu propósito, né? Eu acho que se nós realmente vivermos como igreja, nós não temos muito o que temer o que está fora da igreja, né? Interessante observar isso aí, que parece que as maiores dificuldades realmente são elas mesmo que acontecem dentro da igreja. Porque se a igreja ela estiver avivada dentro do propósito que ela foi estabelecida, ela vai ser uma igreja atrativa. A gente vê a igreja primitiva, né? Em Atos, no início de Atos, já citando sobre isso aí, né? Que a igreja que ela é relevante é o quê? A igreja que ela está principalmente já apresentando os seus fundamentos em Cristo. Por isso Jesus falou que edificou ela na rocha, que era ele e tal, sobre o fundamento dos apóstolos e tal. Então, se a igreja acho que mantém, né, nesse propósito, eu acho que ela vai ser uma igreja relevante como Cristo, né? Vai pregar o amor, vai cuidar sem negociar os valores, sem confrontar o pecado, né? É verdade. Sem ser o sal da terra e a luz do mundo. Você sabe que Jesus deu para nós uma missão, ser luz do mundo e sal da terra, não é? Então, ser luz do mundo. Imagine que a igreja tem um grande papel, né? De tirar as pessoas das trevas, da ignorância espiritual
e revelar a verdade para as pessoas. Então não é fácil ser luz do mundo, mas é missão nossa. Sal da terra. Aí fala do caráter cristão, porque olha, aqui para nós, é muito bom multiplicar a quantidade de evangélicos no Brasil, mas isso tem que vir acompanhado de uma mudança na sociedade. Né? O sal está lá no meio da massa. É o caráter cristão verdadeiro. Tem que fazer a diferença em todos os setores da sociedade. Então, eu imagino que vamos trabalhar muito o caráter. Eu, há alguns anos, ouvi uma palestra de um empreendedor, de um empresário, e ele dizendo, olha, quando eu vou contratar um funcionário, um trabalhador, eu contrato o caráter. Né? Olha aí. Eu não contrato pessoas. Requisito principal. O quesito principal, não é o currículo que fala mais alto, é o caráter da pessoa. Depois Então, vem as habilidades, inclusive. Exato. Então, a igreja ela é relevante quando o caráter dos cristãos, né, de cada um de nós, forjado no Evangelho, nos valores cristãos, representa uma mudança na sociedade, oferece uma oportunidade de luz, de entendimento, de verdade para as famílias, para as pessoas, em todos os setores. Né? Você, de certa forma, disse isso, mas hoje o nosso alvo é esse, né? Arrebanhar o povo, ganhar almas para Jesus, ter o prazer de ver os templos superlotados. Como eu conseguir isto sem negociar princípios, né? Nossos valores? Às vezes a gente quer tornar a igreja, o evangelho, assim, mais palatável. Ele é gostoso, é maravilhoso, né? Mas como alcançar esse crescimento sem negociar princípios? Realmente, bispo, aí é uma pergunta confrontativa, porque as ofertas hoje são muitas, né? Tem oferta para todos os gostos, né? A gente vê, inclusive, muitos líderes religiosos tentando atrair pela boa proposta que é apresentada, né? Não, vem para cá que aqui você vai ser honrado. Inclusive, é interessante isso aí, que muitas das pessoas, às vezes, que querem sair das igrejas, o que está no coração delas é o seguinte, eu já ouvi isso muitas vezes, eu vou sair da igreja aqui, pastor, porque aqui eu não estou sendo honrado, aqui eu não estou sendo valorizado. Né? Então, assim, o conceito que está no entendimento dessas pessoas é exatamente essa questão dessa comodidade, né? Não ser confrontado. Pessoas assim não querem pagar um preço, por exemplo, não quer sofrer, abrir mão de alguma coisa. Eu acho que isso aí é uma situação muito assim, dolorosa, né? Muito triste que a gente está vendo hoje. Né? É verdade. É dissolver mesmo o ser humano, ele é, por natureza, muito rebelde, né? Quer dizer, e busca hoje é o campo das facilidades. Isso é o que o corpo quer, né, mesmo? Nós queremos. Então as pessoas, às vezes, a título de crescer o seu segmento, ele abre mão dos valores, dos princípios bíblicos. Torna muito palatável, né? Muito atrativo. Mas será que aquilo ali é evangelho mesmo? É uma igreja bíblica, evangélica? Deus está neste lugar mesmo? As pessoas sendo preparadas, aquilo que nós acabamos de dizer, para ter um caráter cristão, influenciar a sociedade. Não, quando eu abro mão dos valores, dos princípios, eu estou abrindo mão, então, da verdade. Não é? Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já deixou de ser então, evangelho. A mentira não liberta, né? O engano não liberta. As facilidades que as pessoas criam não trazem transformação. Então, não vale muito diante de Deus, né? Você está vendo um projeto que aparentemente está sendo bem sucedido, mas a que preço? Não é? De abrir mão dos valores bíblicos, dos princípios estabelecidos por Jesus, apenas para que as pessoas se sintam bem ali? Não. Outro dia eu estava me referindo a uma frase de Spurgeon, quando ele falou, o evangelho, ele não te livra do sofrimento presente, mas te livra do sofrimento eterno, não é? Eterno. Hoje, as pessoas querem ficar livres do sofrimento presente e aí não atentam para os valores, para o caráter, para os princípios. Eu acho que é mais ou menos isso o nosso entendimento. Quem está seguindo mesmo o evangelho, ele sente, na verdade, alegria quando ele é ensinado, né? Quando ele é instruído a melhorar.
Interessante isso aí. Você vê na igreja, quando você às vezes traz uma palavra mais de advertência, aqueles que realmente estão querendo crescer, estão assim firmados mesmo no Evangelho, e ele fica alegre. E alguns outros, não, eu não gostei desse negócio, que me confrontou. E Jesus nunca deixou de confrontar as pessoas, né, a sair do pecado, mesmo amando, cuidando, zelando. Ele disse que amava o pecador, mas ele abominava o pecado. Não, e a palavra diz que Deus corrige o que ele ama, né? Corrige o que ama. Hoje os filhos, a maioria dos pais, poupam os seus filhos de correção, porque eles estão prejudicando o futuro dessa criança, não é? Quando não põem limites. Crianças e adolescentes, eles precisam, e eles gostam de ter limites, não é? Eles precisam ter limites. Então, no campo espiritual também, na igreja, as pessoas precisam saber, não é? O Antigo Testamento, por exemplo, é feito de tremendos nãos, né? Os 10 mandamentos são feitos de tremendos não. Deus fala sim, sim para nós, mas ele fala não também. Então, é isso que nós estamos analisando. Uma outra situação, que nós colocamos o secularismo, mas também a superficialidade, não é? Da fé, dos princípios. Você enxerga isso também, e hoje multiplicamos muito, graças a Deus, mas não há uma certa profundidade teológica, bíblica, e uma vivência de fé autêntica. Parece que como foi mais no passado, né, no começo da igreja. Aí vai gerando isso que o senhor acabou de falar agorinha, né? Às vezes um grande número de pessoas que se dizem cristãs, mas com pouco impacto, né, no meio social, com pouca relevância, mesmo no mundo espiritual. O senhor falou agorinha aí, né? Às vezes cresceu muito o percentual de evangélicos, mas não teve nenhum impacto na diminuição, por exemplo, da criminalidade, né, do desequilíbrio social, da segurança e assim por diante. E isso acho que está ligado tudo a essa questão da superficialidade, né? Pessoas que acostumam, né, aquele evangélico raso. E o perigo disso aí, maior, eu penso que é que a pessoa que ela está nessa situação, dificilmente ela tem consciência que está, né, nesse nível, né? E é uma coisa que foi muito assim combatida pelo Senhor. Ele chega a dizer, né, sobre aquela condição da pessoa estar naquele nível morno, né? Se você não mudar, eu vou vomitar você da minha boca. É verdade. Porque Há uma das igrejas, né? Na Ásia, né? Mas uma outra situação que eu vivo e você vive, e todos os líderes evangélicos, os pastores vivem, não é? É a realidade dos bastidores da nossa liderança pastoral, que no dia a dia as pessoas não percebem, não é? Não veem. Aliás, há muita discriminação, preconceito contra a atividade de um pastor, não é? Via de regra, eu imagino que a maioria que estão nos assistindo não tem esse pensamento, não, essa cultura, mas se enraizou no seio social, e a grande mídia trabalha muito isso, né? Fale um pouco aí dessa experiência de bastidores, né, da vida pastoral. Essa parte aí, bispo, é aquela que a mídia não mostra. Que às vezes a igreja, a maior parte, não vê, né? Esses temores que a gente passa, né? Essa cobrança, essa responsabilidade, né? E esses enfrentamentos, às vezes, de bastidores. E às vezes a grande parte das pessoas às vezes não percebe, né? Essa grande demanda, bispo, eu acho que é algo que fala disso aí, né? Que a gente acaba tendo, e a gente acaba até, às vezes, criando um pouco mais, né? Reforçando essa demanda. Mas eu acho que o mais pesado, bispo, é que a gente enfrenta mesmo no cuidado da igreja, né? Aquela responsabilidade, você saber que o senhor é líder daquele povo, né? Então, eu acho que isso é o que mais pesa. Paulo, ele chega a dizer que, quando ele estava falando ali da igreja de Corinto, né, dos ataques que ele tinha sofrido, dos naufrágios, né, das 5 quarentenas de açoite, menos uma, né, tudo aquilo ali. Ele fala assim, ó, além de todas essas questões externas que eu sofro, ainda tem a aflição interna do cuidado que eu tenho da igreja do Senhor. Todas as ovelhas. Aí ele chega a dizer assim, quem que se enfraquece que eu não enfraqueça junto? Então, assim, quem que não passa por essas dificuldades que a gente não passe junto?
Mas a gente acaba, bispo, passando com um certo prazer também, com alegria, assim, de estar percebendo Deus usando, né? Eu já ouvi isso do senhor, porque diz que tem gente que fala, não, eu acabei com a minha vida no ministério, eu fiz isso, acabei com a minha família, inclusive. Eu já ouvi sobre isso aí, né? Não, eu acho aquilo ali certinho. Eu não acabei, na verdade, isso me traz esse sentido de vida, né? Isso me renova. Isso parece, bispo, né? Quando você está no propósito mesmo que o Senhor te colocou e tentando fazer aquilo com fidelidade, com a direção de Deus, parece que é igual aqueles carros híbridos, né? Que eles se autocarregam. É verdade. Quando você está freando, está recarregando a bateria, né? E aquilo mesmo já vai te trazendo vida. É o que eu ouvi do senhor. É verdade. Então são situações, na verdade, que... E tem um outro aspecto, nessa questão de bastidores, que o pastor acaba sendo, assim, ele é um clínico geral, não é? As pessoas não sabem o dia a dia, a rotina, não é? Além da vida pessoal que eu tenho que ter, que ninguém vê, de leitura bíblica, meditação, oração, consagração. Você citou aí, o pastor tem família, tem filhos, tem netos, tem esposa, não é? Ele tem também que agir no campo financeiro para sustentar a família, mas ele acaba sendo assim um clínico geral. Ele é psicólogo, ele é médico, ele é conselheiro, não é? Ele é orientador financeiro. Quantos problemas chegam num gabinete do pastor que você precisa trabalhar isto sem publicidade, não é? É maravilhoso? Mas é desgastante também. Você vê que, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, a pesquisa de muitos líderes pastorais, líderes, que estão vivendo assim em ansiedade, alguns em depressão, dado aquilo que as pessoas não enxergam, né? É muito bom quando você se apresenta diante de uma multidão, no púlpito, pregando para a multidão, ensinando, você é honrado como líder na sociedade, não é? Muitas vezes somos considerados. O que fica na imagem é só isso aí, né? A pessoa vê aquela aparência. E eu até me lembro agora que um moço se ofereceu para seguir Jesus, né? Ele era um escriba, um homem preparado. Seguir-te-ei, Jesus, por onde tu fores. Jesus falou, não, isso aqui é muito difícil, não é? As raposas têm covis, a ave do céu tem ninho, mas eu não tenho onde dormir essa noite. Jesus não quis receber aquele rapaz porque viu que ele não tinha condição de pagar o preço de ser um pastor, de ser um apóstolo, de ser um seguidor. Porque ele via a aparência, né? Jesus curando, libertando, pregando, as multidões perto dele, e ele foi atraído por aquilo. Mas esses bastidores, ele não ia ter condição de viver, não é? Então você vive isso, eu vivo, e sei que milhares vivem isso também. Então essa realidade que as pessoas não enxergam, mas que acaba sendo desgastante, mas ao mesmo tempo é o prazer nosso, é a alegria nossa estar servindo também, né? Há aquelas compensações, quando você vê casais restaurados, casamentos curados, não é? Jovens bem encaminhados na vida, fruto de uma ação de bastidor mesmo. Mas eu gostaria de a gente abordar uma situação que hoje vivemos um tempo de muita exposição nas redes sociais. Isso dá a nós uma projeção maior, não é? A gente sai daquele anonimato das quatro paredes e acaba se projetando. Isso é um perigo para nós, não é? Nascer um orgulho, uma vaidade, ou a gente mesmo querer usar as redes sociais para nos projetar, né? E eu imagino que a nossa chamada, a nossa vocação não é exatamente para isso. Nós temos aquela vocação de João, né? Que quando alguém falou, olha, esse Jesus apareceu aí e está roubando os seus discípulos, está projetando. Ele disse, o que ele disse? Importa que ele cresça, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, nós não temos nenhuma pretensão. Mas isso acaba sendo um perigo para a liderança hoje, de uma forma geral, não é? O orgulho, a vaidade de ser famoso, importante, de ter projeção lá fora. Como lidar com isso, então, né? Esse é um risco muito grande mesmo, porque nós estamos militando com aquilo que não é nosso, né? Nós estamos falando em nome de alguém. Agora, até onde saber que nós estamos falando de nós mesmos, nós estamos preocupados com a nossa própria imagem. Inclusive, isso aí é algo que traz uma ansiedade mesmo no coração das pessoas, né?
como que eu fui? Como que vai ser a repercussão? A minha performance. A minha performance. Né? A gente, quando termina de pregar, mas será como que o povo me viu? Então, eu acho que a preocupação, nós temos que ir nos policiando disso. Né? A preocupação é o seguinte, qual foi o resultado de impacto espiritual na vida desse povo? Deus falou? Né? Exatamente. Inclusive, eu tenho um hábito, eu gosto, nós estamos falando de pregação, por exemplo, de rever, né, as ministrações para ver, para observar, mas deixa eu ver se está tendo graça de Deus nesse pregador. Fazer uma avaliação pessoal, né? É como aquele pregador que estava pregando e o povo estava dormindo, né? Aí falou, vou assistir essa pregação aqui. Aí disse que ele foi assistir e dormiu também. Dormiu também. Miguel, essa conversa está muito boa, mas nós precisamos encerrar, então. Seria interessante termos outros momentos como esse aqui. Eu acho que é uma conversa que teve um propósito muito bom, muito especial, mas eu imagino o seguinte, eu falo isso e finalizo aqui, a palavra diz, estrelas só brilham quando não tem sol. Então, eu penso que os pastores têm que vigiar muito. Eu não posso aparecer mais do que Jesus. Eu sou estrela, não é? Quando o sol está brilhando, estrela não aparece. Então é bom a gente ficar sempre na presença de Deus. Deixa Deus aparecer e vamos diminuindo, né? Olha, estamos chegando ao final do programa, mas eu quero aqui deixar com vocês uma palavra que não é minha, está comigo, mas é palavra de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus, certa feita, falou o seguinte: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é maravilhoso, é um dever de todos os homens. Jesus abriu um caminho e ele nos convida a segui-lo. Agora, para seguir Jesus, é preciso ter renúncia. Eu não posso continuar vivendo a minha própria vida e seguindo a Cristo. Eu tenho que fazer uma opção. E eu espero que você entenda isto, que o chamamento de Jesus é para que você seja feliz, seja salvo, liberte-se do peso que está sobre você, mas é preciso dar uma guinada, uma conversão, mudança de rumo, é o que o Senhor te convida. Para o seu bem, para a sua felicidade, siga o que Jesus falou, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga o Cristo e você verá dias melhores chegando para você e para a sua família. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. A minha gratidão àqueles que estão nos assistindo. Espero, pastor Binaí, tê-lo outras vezes mais no futuro aqui conosco. Amém. Para prosseguirmos a conversa com um propósito. Amém. Que o Senhor nos abençoe e muito obrigado. Amém. Obrigado, bispo. Nosso abraço a todos os ouvintes, telespectadores, né, do programa do senhor. E muito feliz em poder ter esse momento com o senhor aqui. Como eu disse, o senhor é o nosso inspirador, uma referência, né? E que nós necessitamos muito dessas referências. O senhor tem sido uma referência para todos nós do estado de Goiás e no